Pronto, vamos lá. Podemos ir. Ok. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade do estudo, Senhor. Pedimos por todos nós aqui presentes, pedimos por o irmão que fará o estudo, Senhor, e que ele possa transcorrer na tua santa paz. Muito obrigada, Jesus. Com esta prece, pedimos, Senhor, por darmos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns na tua paz, na tua harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né? Eu leio, eu faço a página? Por favor. Eu não consigo ler hoje, não. Tá. Tá, se você quiser, eu também posso ler o livro dos médicos. Estou procurando até aqui onde está. E eu leio e você vai comentando. Eu agradeço. Eu agradeço. Tá? Vamos lá. Vou lendo. Deixa eu só me situar aqui num lugar mais. Gente, eu estou com calor, estou botando o ventilador aqui perto de mim. Peraí. Já vou começar. Então vamos lá. Página 22, né? Livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 23, viver pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Paulo está em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Na epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá do modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos. Tenhamos boas memórias e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes. Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé segundo a disposição sagrada do cristianismo. Desculpe um pouco a leitura, é porque eu estou suando, meu óculos fica todo embaçado e não trabalho danado. Tranquilo. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. A única coisa que eu posso falar mais ou menos que viver pela fé é a gente saber que as coisas vão acontecer, as aflições vão chegar. E nós temos que aprender a passar por elas, porque elas vão vir, mas Deus, Ele é justo, Ele está vendo tudo que a gente está passando. Nós só vamos passar o que é necessário, né? Vamos passar pelo que é necessário e a gente tem que ter fé que aquilo vai passar e a gente tem que continuar lutando, né? É mais ou menos isso. Você completa aí, porque eu perco minhas palavras. Não, tranquilo. Mas se quiser me interromper, alguém quiser interromper, fazer algum comentário, por favor, o faça. Esse versículo realmente é muito difícil de entender. Ainda mais se você vai estudar diretamente a carta de Paulo aos Romanos, ela continuamente, não sei se vocês já leram, pegasse uma corrida só, ler toda a carta de Paulo aos Romanos, aos Filipenses, a cada
cada grupamento que ele foi enviando essas cartas, né, de resposta aos questionamentos da época. E todos nós possuímos questionamentos, né? Então, por exemplo, toda pessoa quer saber o que se faz necessário para se sentir parte de alguma coisa. Então, por exemplo, alguém pode perguntar: o que eu tenho que fazer para eu me sentir cristão? Parte do cristianismo. O que eu tenho que fazer para me sentir parte de um grupamento chamado espírita? Então você vê que a resposta de Paulo era basicamente voltada para essa preocupação natural das pessoas da época, né? Porque eles eram basicamente, seguiam uma liturgia, toda uma estrutura religiosa milenar, de milhares de anos, que previa a vinda do Messias. Então todos aqueles que continuaram estudando e compreendendo quem era Jesus de Nazaré, o que se realizou naquele momento, que era um momento tão esperado por aquele povo, que já estava há 2000 anos avisando que Jesus viria, que o Cristo viria à Terra, que ele iria nascer entre um dos povos. Havia uma expectativa, não só no grupamento judaico, né? Havia uma expectativa na Índia, havia uma expectativa em diversos outros pontos, os 4 principais povos, né? De Capela. Eles sabiam da vinda de Jesus no sentido não da pessoa, não da personalidade de Jesus de Nazaré, mas o Cristo queria libertar cada uma daquelas consciências. E é engraçado pra gente, né? Como viver, né? Como viver. Então, por exemplo, naquela época, se você quisesse reconhecer como vivia um egípcio, todo mundo percebia. Ele usa uma roupa assim, ele faz uns símbolos esquisitos, fala umas frases esquisitas que ninguém entende, uns pensamentos profundos que ninguém consegue compreender. Todo mundo reconhecia que era um egípcio, mas não do ponto de vista de cidadania, mas de cultura. Da mesma maneira com relação ao grupamento do povo hebreu. Todo mundo sabia reconhecer quem vinha da descendência, né, do povo hebreu. O povo hebreu brigou, eles se separaram em várias tribos, né? Aqueles que são descendentes de Judá se passaram a se chamar judeus, e cada descendência foi dado um nome diferente. Isso acho que a maioria recorda. Então, todos ficavam preocupados, como é que eu posso viver essa nova identidade religiosa? Como é que eu posso viver essa religiosidade? E era muito difícil para Paulo explicar sentimentos, né, sentimentos de quem ainda não adquiriu sentimentos. Né? Como é que você pode adquirir um sentimento mais arrojado, mais sofisticado, se ainda você sente com uma dificuldade muito grande? Então, Paulo recorre a uma palavra que ela perdeu o significado com o tempo, né? Aqui ele não usou a palavra fé, né, diretamente, ele usou fidelis, ele usou o grego arcaico. E aí do grego arcaico para cá traduziu como fé. Só que fé, como o Paulo estava falando, eu vou tentar, vamos ver se minha voz vai até o final. Fé, como o Paulo estava falando, vem de fidelidade. Só que a maioria que fala de fidelidade só questiona se Deus é fiel às suas criaturas. Mas nunca nos questionamos que, na verdade, fidelidade não existe para uma única direção. Ela é mútua, é para ambas as direções. E fidelidade vem de confiança. Você só adquire confiança com o tempo.
Então você coloca situações de desafio e vê se a pessoa responde adequadamente. É assim que as pessoas fazem no relacionamento. Às vezes até relacionamento conjugal, um espeta o outro de propósito para testar o outro. Às vezes não tem consciência plena, mas acaba um testando o outro, né? Não testando a fidelidade, mas testando a confiança. Você confia em mim? Aí tem várias pessoas que gostam de fazer testes de confiança. Você fecharia o olho e cairia de frente no chão para eu te segurar. Um monte de coisa boba que as pessoas vão inventando, mas que tem um fundo de verdade. O quanto que você é confiável. Então a página de hoje, Viver pela Fé, são aquelas pessoas que querem viver realmente porque com relação aos conceitos que elas acreditam. Você consegue viver pela verdade que você já acredita hoje ou não? Ou você ainda vive uma verdade para fora e outra verdade para dentro? Então é nesse sentido. Você confia em Deus. Eu tenho total confiança em Deus. Mas Deus pode confiar em você? Você é confiável? Se você possui responsabilidades com crianças, se você possui responsabilidades em ofertar sempre o seu coração da melhor maneira possível, se você possui responsabilidade de falar palavras de carinho, falar palavras de paz num contexto de discussão, você é confiável? Deus pode acreditar, botar crédito, que você vai fazer a sua parte e vai transformar as situações adversas, de dificuldade, de cisane, de briga, em situações de paz? É esse o grande problema. Deus sempre fez e sempre fará a parte dele. A questão é, e nós? Estamos fazendo a nossa? Então ele já deixa claro, muitos confundiram com rituais. Então todo mundo ficou pensando assim, peraí, então eu tenho que seguir rigorosamente um monte de cerimônias. Né? Tem pessoas que falam, poxa, eu passo em frente a uma igreja, eu faço o sinal da cruz, eu não quero ir para o inferno, né? Aí você fica, eu sempre fiquei encucado com aquilo, por que a pessoa faz o sinal da cruz em frente a uma igreja, em frente ao cemitério, em vários lugares, né? Faz o sinal da cruz. Quem começou com isso, meu Deus? Que as pessoas continuam fazendo isso rigorosamente. A pessoa para de falar com você e faz o sinal. Aí você fica, mas por que? Qual o significado físico de um braço balançando em frente da testa? O que isso tem a ver? Mas são prisões que nós adquirimos durante milênios. E demora para a gente perder essa questão do ritual físico. Porque às vezes a pessoa acaba de fazer o sinal da cruz e vai cometer um crime. A pessoa acaba de fazer o sinal da cruz e inicia uma briga, uma disputa, cria uma confusão. Né? Não tem a menor paciência com ninguém, briga com todo mundo, mas acabou de fazer o sinal da cruz. Ou seja, ele quer demonstrar o seguinte, eu estou fazendo essa reverência, eu quero demonstrar que eu respeito esse lugar. Mas eu não vou respeitar o próximo, eu não vou respeitar a árvore, eu não vou respeitar o reino mineral, o reino vegetal, o reino nominal. Aí você fica, poxa, mas era melhor você deixar de fazer a cruz por um prédio fixo e fazer a cruz de falar com carinho, de agir com atenção, com preocupação em todos os outros minutos de convivência. E a gente não percebe isso. Se a gente estivesse realmente usando esse esforço que fazemos para rituais externos, para frequentar templos, nossa, eu frequento o templo, não falta uma reunião, eu vou em todos os grupos, às vezes vou até na missa, vou até não sei aonde, vou até não sei aonde. Ué, você acha que simplesmente frequentar vai te transformar? Você acredita realmente que o processo de evolução é de fora para dentro? Lá você vai para refletir os seus conceitos, refletir as suas informações. Então, das 168 horas que existe na semana, 1 hora você ficou lá, ou 2 ou 3, vamos lá, 7 horas, foi todos os dias da semana. Mas são 7 horas de 168.
O dia tem 24 horas. Então, mesmo se você fosse todos os dias, se você pegar para fazer uma conta rápida, eu vou fazer aqui então, para a gente ter uma ideia do percentual. Então, vamos lá, 24, vou botar aqui para todo mundo ver do que eu estou falando, assim fica mais fácil. Né? Então, vou dar um zoom aqui. Ó, se eu pegar aqui e fizer o seguinte, 24 horas, que tem um dia, vezes 7 dias da semana, dão 168 horas. Certo? Então, se eu pegar 7 horas e dividir por 168, isso vale a 4%, vezes 100. 4,16%. 4% só que você quer se dedicar ou focar em relação a conceitos religiosos, mesmo se você fosse todos os dias ao centro espírita, não importa. Ainda é uma fração ínfima do dia. Todos os outros minutos você vai ter que viver de alguma forma. Qual vai ser a forma que você vai escolher viver? É isso que a página de hoje está tratando. Né? Vamos dizer que a pessoa faça um esforço danado para viver de uma maneira diferente dentro de um templo, de alguma religiosidade. Tá, e todos os outros minutos? E todos os outros, 96% do tempo. Isso se imaginar se a pessoa ficou, né, 1 hora a cada dia por semana. Então vamos dizer que foram 2 horas. Né, dividido por 168. Isso dá 1%. 1%. O que você vai fazer com o restante do seu tempo? Não, mas todo dia em casa eu leio uma página, eu faço isso, eu me dedico 1h30. 1h30. Tá bom, vamos lá. 1,5 horas vezes 7. Né? 10 horas e meia. Nossa, incrível, 10 horas e meia por semana. Dividido por 168. 6%. Aqui, ó, 6%. Como você vai viver os outros 94%? É esse o ponto dramático. Não importa o quanto que você está buscando, o quanto você está lendo, estudando, como você vai viver o que você já acredita. Você é fiel a você mesma? Você é fiel aos seus próprios valores? Se você um dia está cansada, né, meio chateada, você vai espizinhar quem está à sua volta ou vai tratar todo mundo com amor e carinho, como você diz que deve ser o mais certo de agir? É esse o ponto complicado. E ele deixa claro, não tem a ver com frequência a grupos de templos. Isso não é um impactante que vai te transformar automaticamente. Isso vai te ajudar a você se informar, a você conhecer um pouco mais você mesmo, a você ter parâmetros para meditar o que você acredita, que é bom, que é mal, que é certo, que é errado. Você começa a refletir a partir de outras bases. Mas isso não te torna um homem justo, ou seja, um ser humano, uma pessoa justa. Né? Então, antes de tudo, e aí a frase aqui é lindíssima, né? É necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Aí alguém pode dizer assim, pô, mas todos são criaturas de Deus, automaticamente. Sim, mas o problema é como você escolhe viver. Como é que você pode amar a Deus sobre todas as coisas, aborrecendo e tentando destruir todas as obras de Deus? Olha, eu adoro Deus, eu amo muito a Deus, mas aquele próximo ali, ó, fulano, beltrano, ciclano, nossa, que pessoa desprezível, detestável. Aí Deus pega e fala, olha, aquele mundo íntimo ali, eu soprei. Foi uma dificuldade danada para construir aquela consciência. É importantíssima para mim. Mas você despreza, maltrata. É nesse sentido que ele está falando. Então, se você se sentir realmente criatura de Deus, passa por 2 princípios. Primeiro, você tem a certeza que você foi criado. Se você foi criado, você não é criador, você é criatura. Então, já o primeiro ponto de raciocínio é a humildade. Automaticamente vai ter que bater uma humildade forte. Eu não sou criador,
Eu sou criatura. Então, ser criatura de Deus é entender as relações que você tem com Deus. Espera aí, se eu sou criatura de Deus, eu tenho que compreender o meu lugar na criação. Assim como os animais sabem os lugares deles na criação. Os vegetais sabem o lugar deles na criação. O reino mineral sabe o lugar dele na criação. E o reino hominal, o reino dos homens, né? Que eu digo dos homens é dos seres humanos, né? Sem nenhuma relação de grupamentos, tem que reconhecer o seu local. Qual é a sua verdadeira natureza? Qual é a sua natureza central? A fraternidade, o amor. Eu tenho que desenvolver esses potenciais. Para quê? Para operar harmonicamente na criação de Deus, em todos os aspectos, de relações com o mundo vegetal, com o mundo mineral, angelical. Vou interagir com espíritos superiores. Ô, espírito superior, quebra um galho aqui para mim? Cara, eu tô com uma dor aqui numa unha encravada. Você pode vir aqui consertar para mim? Isso é uma relação digna, correta, de interagir com uma espiritualidade superior? Ele vai virar para você e falar: meu amigo, pedala, rapaz. Você cuida aí do seu uniforme de trabalho. Seu uniforme de trabalho, quem tem que cuidar é você. Essa obrigação é sua. Te vira. Corre atrás, ué. Então, por vezes não reconhecemos o nosso local na criação. Temos uma dificuldade muito grande de nos reconhecermos na criação. Qual é o estágio que nós estamos. E, ao mesmo tempo, nós vamos compreender que nesse estágio que nós estamos, Deus já aguarda certos aspectos de todos nós. Nós não somos simplesmente criatura para só ficar recebendo. Você olha para uma árvore, ela obrigatoriamente, né, uma macieira, ela obrigatoriamente ela cresce, gera flores e produz o quê? Frutos. É assim com a árvore, é assim com todos os aspectos do reino, da criação. Todos os reinos da vida aqui, da Terra, são produtores, cooperadores da vida em comum. Não, mas eu sou uma criatura de Deus, mas eu sou uma criatura diferenciada. Eu só fico absorvendo tudo que tem disponível no mundo. Eu não tenho que fazer nada. Eu só tenho que absorver e viver tudo que os outros reinos podem fornecer. Faz sentido isso? Não, né? É óbvio que não. Então, quando ele fala para você ser criatura de Deus, aqui ele está sendo super amável. Emmanuel está sendo, sabe, uma milady, esquema milady. Está tratando a gente com total carinho. Porque o certo é ele pegar e falar: se você se sente como criatura de Deus, você quer trabalhar para Deus. Você quer cooperar com os projetos divinos. Você quer entender qual é o seu objetivo no raio de ação que você tem. Quais corações que você tem que animar, que estão desanimados. Quais corações você tem que promover alegria, que estão tristes. Quais corações você precisa alavancar para sentir mais a beleza da vida. Então Deus está guardando de você, para você chegar lá e falar uma palavra amiga, fraterna, de bom ânimo. Aí a pessoa fala: nossa, esse país é tão ruim, esse governo é tão ruim, e não sei o que é tão ruim. Aí você, ao invés de transformar o discurso, você chega querendo ser parte da matilha. Não, é verdade, é ruim mesmo. Às vezes, por vezes a gente tem essa mania. Para se sentir aceito, para se sentir envolvido, a gente tem que concordar com o outro e até animar as ideias mais estapafúrdias do outro. Mas não conte com quem está tentando ser justo e com quem está tentando ser fiel aos princípios de Deus. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver discórdia, que eu leve a paz. E por aí vai. Outras almas perceberam qual é a minha verdadeira natureza. Aquele discurso de Francisco de Assis, ele está falando: agora eu entendi, eu tenho que ser um operário de Deus. Assim como a
planta. A árvore é operária de Deus, os fungos são operários, as formigas são operárias. E você não opera não em nome de Deus? Só faz com interesse? Só vai fazer as coisas para tentar conseguir algum tipo de vantagem, até mesmo com Deus? Você está em negociação contínua com Deus, como se fosse um balcão de negociações comerciais? Não é assim que funciona. Você tem que operar segundo a sua natureza. À medida que você vai se afastando da sua verdadeira natureza, você está optando em viver desatinos, em viver contrariedades, que depois cobram um preço alto. O preço de você observar para você mesmo e pensar, caramba, aonde eu estava com a cabeça que eu não tratei nem com carinho as pessoas que eu mais amava, as pessoas que eu mais tinha como altamente de altíssimo valor para o meu mundo íntimo. Alguém pode falar assim, mas ninguém te segurou, né? Ninguém te proibiu de você agir no bem. Ninguém te proibiu de você ser bondoso, bondosa, compreensivo, tolerante com as imperfeições do próximo, muito menos perdoar as ofensas. Tudo isso te foi patrocinado. Ah, você precisa de um novo corpo físico? O novo corpo físico te foi patrocinado. Ah, você precisa nascer nesse grupo porque você quer ofertar o seu coração da melhor maneira, que você não ofertou antes, mas você quer ofertar agora. Ah, sim, eu quero, Senhor. E também lhe foi concedido. Tudo que você quer está, ou seja, não tem como você discutir se você confia em Deus ou não. Aí quando vem uma contrariedade, você quer discordar? Então é esse o ponto central. Temos que aprender a sermos criaturas de Deus. E toda criatura de Deus quer se desenvolver em amor e sabedoria para agir em nome de Deus cada vez melhor. Aonde? Num templo? Não! É óbvio que não. Num templo religioso, você vai lá para refletir. Os outros 95% do tempo, você... Estou falando sério. Se você é zangada no corpo físico, você é zangada fora do corpo físico. Se você é impaciente no corpo físico, você é impaciente fora do corpo físico. Se você não tem paciência, nem quer produzir paz para ninguém, não é porque você está fora do corpo físico que você vai querer produzir paz para alguém. Então, durante o sono, é isso que acontece. O que você quer fazer durante o sono? Vai dormir zangado. Não faz uma prece agradecendo o dia, que foi maravilhoso. Obrigado, Senhor. Eu não merecia tanto. Foi maravilhoso o dia. A gente não agradece mais. Mas se você realmente se considerar criatura, você agradece tudo. Você não tem como criar o próximo dia. Você não tem como criar fluido vital para estar encarnado no próximo dia. Você não tem esse poder. Você é criatura. Então a gente precisa despertar para essa frase. Precisamos, antes de tudo, se necessário, ser criatura de Deus. Então você baixa a bola. Peraí, eu sou criatura, não sou criador. Né? Teve um vulcão. Ai, meu Deus, que vulcão horroroso. Você participa do projeto do planeta? Você participa do projeto estrutural do planeta? Não. Então, você que tem que morar em outro lugar, quer morar embaixo do negócio, cara. Né? Alguém vai construir uma casa embaixo de uma jaqueira. Aí chega a época de dar a jaca, cai a jaca no telhado, quebra o telhado. Você vai botar a culpa em Deus? Você construiu a casa de telha simples embaixo de uma jaqueira. Precisa mesmo construir embaixo da jaqueira? Bota uma placa de concreto, alguma coisa mega que suporte carga de impacto. Para a carga de uma jaca, para não destruir a sua telha. Para isso, você tem a inteligência, para você desenvolvê-la e resolver problemas em que você está confinado. E resolvendo esses problemas, você está operando em nome de Deus, em todos os momentos. Quando você vai lavar a louça, você não lava só para você. Você está lavando em nome de Deus. Quando você vai fabricar uma cerâmica, você não vai fabricar um prato. Você vai fabricar dezenas de potes, dezenas de pratos. Você não vai fabricar só para você. Se você vai fazer uma costura, você não vai costurar só para você.
Você vai acabar costurando para os outros. É uma reação natural, instintiva. A mesmo que a pessoa não faça isso comercialmente. Ah, eu vou fazer tricô, crochê, alguma coisa assim, sabe? Só por. Porque eu gosto, acho legal. A pessoa começa a fazer. Daqui a pouco eu vou fazer um sapatinho para fulano, vou fazer um chapéu para Beltrano. Quando você vê a pessoa está fazendo para outras pessoas, ela está sentindo uma necessidade de interagir em servir aos outros. É algo natural, está impresso na nossa consciência, é a nossa natureza. Somos criaturas de Deus. Então, Paulo de Tarso queria dizer que o justo, essa visão de quem é justo, e aí não é aqui justiça da terra, tá? Aqui não significa justo de quem é justo, que não causa desajustes. Não é nesse sentido não, tá? É justo em relação à justeza de procedência. Eu sempre quero agir conforme os preceitos que eu raciocino que são os melhores, né? Para algumas pessoas que seguem outras linhas de raciocínio de filosofia e tal, vai imaginar justamente aqueles preceitos que a pessoa possui alguns aspectos de verdade e se esforça duramente para seguir aquela verdade. Então a pessoa, por exemplo, acha que se é uma pessoa justa, se é uma pessoa correta, digna, ela não deve, por exemplo, pegar recursos de ninguém. Mesmo se ela achar um dinheiro, achar uma carteira, ela não acha natural ela ficar com esse recurso. Ela vai fazer de tudo possível e impossível para devolver ao seu dono. Ah, mas eu não achei, então eu vou entregar para uma instituição de caridade. Eu aqui não vou gastar algo que não é meu. É esse o ponto com relação ao caráter de quem é justo. O justo, chamado justo por excelência, né? Então é aquela pessoa mais íntegra, né? Mas aqui no sentido que a gente quer trazer, deixa eu até mostrar aqui o dicionário para vocês, vai ter a visão do justo como íntegro, imparcial e legítimo. Também tem como merecido, apertado, combinado, exato, exatamente, né? Pessoa pura diante de Deus. Muito até criaram esse padrão aqui, ó, chamado pura diante de Deus. É uma pessoa bem-aventurada, justificado, puro, santo, virtuoso. Esse não está aqui encarnado na Terra. Não está, ele está operando fora do corpo físico. Não é disso que a página está tratando, né? A página está tratando daquele que é legítimo. Legítimo. Ele realmente consegue manter a legitimidade dos seus próprios valores. Ok? É nesse sentido que Paulo está trazendo sobre a ideia do homem justo. Se ele é justo, ele vive aquelas verdades que ele acredita. Então, se ele acredita, por exemplo, vou dar um exemplo simples, que por exemplo, existe hoje na sociedade diversas regras, né? Bote o lixo na rua somente num certo horário, senão pode prejudicar, acumular lixo, que não sei o quê. Ou seja, a sociedade criou leis para melhorar a convivência. O homem justo, ele não precisa de nenhuma lei. O homem justo não precisa de nenhuma lei. As leis que ele sente, que ele tem que viver, que estão no fundamento do mundo íntimo dele, ele realmente executa e professa. Ele é legítimo, ele é leal aos próprios fundamentos. É nesse sentido. Tá ok? Então, Paulo de Tarso queria dizer que o homem justo, que o justo por excelência, né, será sempre fiel. Ele sempre vai ser fiel. Viverá de modo invariável. Ele não vai ser, por exemplo, olha, eu sou contra a corrupção. Somente quando você não tem a chance de corromper. Quando você tem a chance de corromper e ficar milionário, você corrompe. Quando você tem a chance de enganar alguém, manipular alguém, você o faz, né, para alcançar algum interesse pessoal. Então você não está sendo justo com você mesmo. Você não está sendo fiel aos seus próprios princípios. É nesse sentido, ok? Então, por isso que ele viverá de modo invariável. Não importa. Poxa, mas ele estava passando fome. Preferiu capinar um quintal a pegar
a pegar uma comida ali roubada de alguém, essa pessoa é fiel aos seus próprios princípios. E adivinha, quem o tempo todo vem à Terra para tentar provar que possui a capacidade de ser fiel aos próprios valores? Somos nós. O tempo todo. Nossa, será que se acontecer isso assim assado, eu consigo ser fiel a esses valores? Será que se acontecer isso, aquilo, outro, eu consigo viver de modo invariável? Eu vou manter a minha postura de forma invariável ao que eu acho que deve ser o correto? Será que eu consigo viver assim? Então ele vai até mais forte. Viverá fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai, que está nos céus. Ou seja, a verdadeira confiança. Na verdadeira confiança. Em que sentido? Eu estou me apresentando diante de circunstâncias extremas, diante de circunstâncias difíceis, e eu estou mandando a seguinte mensagem para minha consciência e para Deus: eu sou confiável, pode confiar em mim, Senhor. Eu não vou maltratar onde todo mundo maltrata. Eu não vou gritar onde todo mundo grita. Eu não vou criar situações de dores para terceiros onde todo mundo cria. Eu vou sempre preferir ficar por último e empurrar todo mundo para frente. Eu nunca vou tentar passar alguém para trás. É isso que a gente vem para a Terra fazer. É isso que nós estamos aqui reencarnando. Desde a escola, desde o primário com a tia Teteca. Ou tia Ana, aí, depois eu fico mexendo com a Ana. A Ana é professora das crianças, né? Então, o que acontece? Desde criança, você não estimula isso nos ambientes de convivência coletiva. No futuro, não será preciso estimular. Todas as crianças vão reencarnar assim. Professora, 3 colegas nossos tiraram 3 na prova. E o resto, todo mundo tirou 10. Professora, eu acho isso insuportável. Eu não tenho como vir amanhã à escola sabendo que 3 colegas nossos ficaram para trás. Por favor, anula a prova. A gente faz de novo. Vamos fazer um intensivão com o nosso amigo. Eles não vão ficar para trás. Se todos nós aprendemos, ele vai aprender também. Não vai fazer sentido a gente avançar sem eles. Vai acontecer isso. Vai começar a reencarnar espíritos assim. E nós também vamos passar a pensar assim. Você não está preocupado em dar um passo à frente se não for de mãos dadas com todos os outros, com todas as outras criaturas de Deus. Você também é uma delas. E você sabe que os projetos divinos são sempre por cooperação. E você não quer ficar sem agentes da cooperação para produzir o melhor, que são os projetos de Deus. Então, aí sim vamos estar vivendo a verdadeira fidelidade ao Pai, que está nos céus. Ou seja, em que céus é esse? Que está nos cimos do máximo de amor e do máximo de sabedoria. Isso é o céu. Não é um lugar circunscrito. É todo aquele que está transpirando e vivendo sempre o máximo de amor e o máximo de sabedoria. O dia que você alcançar esse nível, você está em perfeita harmonia com Deus. Você vai estar capturando sempre as intuições divinas para sempre operar em nome do Pai. Ficando sem voz. Então ele vai e faz aquela brincadeirinha, né? Os dias são ridentes e tranquilos, está tudo do bom e do melhor. Tenhamos boa memória. Por que ele fala boa memória? E não desdenhemos a moderação. Temos boa memória, que isso é para você recarregar suas baterias. Isso é para você recarregar suas baterias. Em receber amor, em oferecer amor, em fazer isso num estágio de menor desafio. O desafio é bem menor. Você está só se desafiando no nível 1, 2. Aí chega um grande problema. Aí seu desafio é nível 32, é nível 54, é nível 1 milhão, é nível de altíssima dificuldade.
de superar, de vencer. São escuros e tristes. Aí chegaram aos desafios mais pesados. Confiemos em Deus. Se Deus colocou esse desafio para você, é porque Ele tem certeza que você tem capacidade de exercê-lo, de executá-lo, de passar por ele. Porque Ele deixa claro, sem cuja permissão, nem sequer a tempestade desabaria. Tudo funciona segundo a vontade de Deus. Só que você só vai acreditar nisso se realmente você, primeiramente, se considerar criatura de Deus. Mas se Deus me criou, que eu sou uma consciência complexa, raciocínio, tem diversas complexidades, as outras questões mais simples da natureza, é claro que Deus dá a devida atenção, igualmente, e ainda mais, para mim. Não foi eu que falei isso, foi o próprio Cristo. Observai as aves do céu, não semeiam e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. E ele deixa claro, ora, se ele cuida dos animais, que com certeza são menos complexos, por que ele não vai cuidar de vocês, meu Deus? Ele basicamente fala abertamente, só que ele fala de uma maneira muito mais sofisticada para todos nós. Porque se ele cuida dos animais, por que ele não vai cuidar de vocês? É lógico que vai cuidar. Cuida de todos nós, incessantemente. Mas, novamente, ele faz a parte dele e nós temos que aprender a fazer a nossa. Então, veio o abandono do mundo. O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades. E dói aqui, dói ali. E é não sei o que, e tem que cortar para cá, corta para lá. Os desenganos, a ingratidão e a morte do corpo físico. Você acabou de perder seu uniforme de trabalho e o seu nome. Você não tem mais nome. O seu nome que você lembra, daqui a 50 anos ou 80 anos, ninguém mais lembra. 200 anos já acabou. Ninguém lembra mesmo. Então, para muitos espíritos, a morte, a perda do corpo físico, a perda do uniforme de trabalho é um impacto fortíssimo. Mas ele deixa. Eles são todos bons amigos, por trazer até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé. Aí aqui ele pega pesado, né? Emmanuel não tem frase simples. Quando ele deixa claro que a enfermidade, os desenganos, a ingratidão e a morte, na verdade são amigos. Amigos, bons amigos. É um paradoxo. Aí a gente começa a estudar os paradoxos psicológicos que estão em nós. Você é o corpo físico? Não. Você está sentindo uma dor temporária? Sim. Quando você deixar o corpo físico, você não vai mais sentir dor? Depende do seu grau de materialidade, do seu pensamento. Mas se você não tiver esse grau de materialidade absurdo, você não precisa sentir dor alguma. Senão Deus estaria te castigando do outro lado. Você vai ficar com essa ideia que Deus castiga, que Deus maltrata. Agora, as enfermidades, por que eles são bons amigos? Você mesmo pede essas enfermidades. Você mesmo solicita passar pelos problemas. Você mesmo, quando foi ingrato com pessoas que eram gratas ao seu coração, pessoas extremamente sofisticadas ao seu coração, você não acredita que você vai ficar o tempo todo sem ter que passar pela ingratidão também. Eu quero passar pela ingratidão, eu quero passar pelo abandono, e eu quero ver como eu vou reagir. É um treinamento. Como é que você vai reagir? Você vai se revoltar? Vai cuspir para o alto e falar que Deus não presta? Será que você vai fazer isso? Então, por isso que é um desafio a você a ser justo, a ser fiel. Será que eu sou fiel a esses conceitos? Olha, eu tenho tanto carinho por Deus, eu amo tanto Deus profundamente. Aí a pessoa está com o carro do ano, uma casa super nova, um monte de dinheiro na conta, a família vai bem, os filhos vão bem, todo mundo feliz. Aí, de repente, tudo começa a desgringolar. Aí tudo começa a não sei o quê. Você continua mantendo esse mesmo pensamento? Ou o seu pensamento, ele tem um padrão CNTP, chamado Padrão de Condições Naturais de Temperatura e Pressão.
como é chamado na química e na física, né? 20 graus, 1 atm, uma atmosfera de pressão, né? Você não pode ficar debaixo d'água. Não, debaixo d'água eu não gosto, tem muita pressão. Uma altitude no pico da montanha. Ah, não, é muito frio. É muito frio e tem pouca pressão atmosférica, tem pouco ar para respirar. Aí quando você vai observar, você não é justa com você mesma. Você não consegue ser legítima aos seus próprios valores. Você diz que quer amar e servir em todo e qualquer tipo de circunstâncias. Mas quando você vai se perceber diante dos dilemas, diante dos bons amigos, os chamados descobridores de seres humanos, descobridores de almas que ainda precisam evoluir, todos nós, o que a gente percebe? Caramba, não é que eu perco a paciência? Caramba, não é que eu fico zangado? Nossa, eu vi um barulho de um copo quebrando. Caramba, não é que eu fiquei revoltado porque o copo que eu mais gostava se quebrou? Mas como assim o copo que você mais gostava? Daqui a pouco você desencarna. Você não leva copo, você não leva parede, você não leva a sua casa, você não leva o seu corpo físico. Nossa, eu gostei tanto desse corpo físico, eu cuidei dele, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nossa, foi tão maravilhoso. Esse corpo físico foi tão bom, me serviu tão bem. E a gente fica apegado realmente, é natural. Mas tem um limite, né? Tem um limite que causa sofrimento. Se está causando sofrimento, essa ligação com o corpo físico está sendo desproporcional. Porque você é um espírito imortal. Não é a primeira vez que você tem um corpo físico. E adivinha, nem vai ser a última. Então, talvez você ainda tenha mais 50 mil corpos físicos, bem diferentes um do outro. E aí, tu vai ficar reclamando de um terço deles, outro terço não? Ou vai entender que, por vezes, você tem que vir com outros tipos de desafio? Por vezes, você vai ser convidado a reencarnar numa família onde todos eles possuem problema genético. Você não precisa passar por aquele problema, mas você quer porque quer conviver com aquele grupo, para amparar, para poder, naquele cadinho do lar, manifestar amor, manifestar carinho. Aí você fala, não tem problema nenhum. Pode até nascer sem rins, pode nascer todo torto, não tem problema. Eu aceito passar por certas lacunas genéticas, não tem problema nenhum. Mas desde que eu esteja junto com eles. Isso é um desafio. Isso é você viver pela fé. Isso é você ser fiel ao Pai. Não importa que tipo de situação eu estou sendo testado. Eu quero superar amando e servindo com alegria. Alegria da boa nova. Uma nova forma de viver a vida. Por isso eles se tornam bons amigos. Porque você não observa essas situações como algo punitivo. Você não vive mais esse conceito. Você sabe que Deus te ama profundamente, porque você é criatura divina e Deus te ama da mesma maneira que Ele ama a lesma que rasteja e o anjo que está ali cuidando daquela lesma. Você sabe que Deus ama igual os dois. Por que vai te amar diferente? Então é uma mudança de perspectiva muito profunda que Emmanuel veio trazer para a gente, dilatar esse versículo para a gente. Está profundamente ligado à nossa capacidade de amar. Profundamente ligado. Porque se você não ama, é porque você também acredita que Deus não te ama. Porque se você acredita que Deus vive o princípio do amor, você vai se sentir cada vez mais criatura de Deus, cada vez que você ama mais. Mais e melhor. Mais e melhor. E você vai se sentir cada vez mais criatura divina. E deixando claro, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então, por que ele quis dizer do cristianismo? Aqui ele não está citando o movimento cristianismo, não, tá? Nem o movimento materialista, não. Aqui ele está citando as disposições sagradas do exemplo de Jesus de Nazaré. Né? Alguém tem alguma coisa para falar? Temos uns minutinhos ainda para a gente começar o outro livro. Luciene, Ana, alguém quer falar alguma coisa sobre essa página? Eu cheguei agora, hein? Tudo bem. Correndo.
Então, Eu também estava aqui, eu estava ouvindo, na verdade, eu também estava cuidando de Carlão, que não está passando muito bem, então não consegui pegar todo o sentido, entendeu, Tanzé? não, tudo bem, fica à Cuidando dele aqui, vontade. que ele não está se Mas, sentindo bem. Tudo bem, mas tranquilo. esse viver pela fé, assim, você acredita, acredita. É o que você estava falando, desde que não aconteça nada que nos desequilibre. Porque quando a coisa é com a gente, no momento que a gente tem que mostrar essa fé, aí que a coisa pega, né? Então, mas aí o desequilíbrio tem estágios, né? Você sente primeiro uma coisa diferente, você percebe algo diferente e você tem a opção de não reagir mal. E você vai querer ser leal, legítima aos seus preceitos, ao seu mundo íntimo, aos seus fundamentos. Quando você faz isso, você está buscando ser cada vez mais justa. Primeiro, justa com você mesma. Porque a questão do justo, ele não é que ele é justo para os outros. Não existe ser justo para o outro. Isso é uma ideia equivocada. Você nunca é justo para o outro. A consequência de você ser justa consigo mesma é que acaba, por consequência, respingando nos outros. Então, por exemplo, se você acredita que ser bondoso ou bondosa é importante e você vai fazer um esforço de em 5 em 5 minutos ser mais bondoso e bondosa, o que vai acontecer? Consequentemente, isso alcançará corações de terceiros. Mas é uma consequência de você ser leal ao seu próprio conceito que você acha que é a melhor forma de viver. Então hoje todo mundo tem a melhor forma de viver. Olha, acho que a melhor forma de viver é a do Cristo. Eu concordo com tudo que o Cristo falou. Nossa, já estou seguindo o Cristo. Não, 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 você não está seguindo o Cristo. Você está concordando que é a melhor forma de viver. O quanto você vai conseguir executar 168 horas por semana esse conceito em pequenas situações, porque hoje vivemos a vida toda fracionária, né? Quando você vai, por exemplo, vou cortar a unha do pé. Você está concentrado em cortar a unha do pé. Você não precisa ficar preocupado se vai chover, você não precisa ficar preocupado se tem panela no fogo, você não precisa se preocupar com nada. Você separa uns minutos para cortar a unha do pé, porque você não consegue fazer 300 coisas de uma vez. Qual vai ser o sentimento que você vai ter durante cortar a unha do pé? O que você vai estar pensando enquanto está cortando a unha do pé? Então parece um exemplo bobo, mas equivale a todos os outros exemplos da vida. Como que nós estamos vivendo a vida? Quais são esses sentimentos? Pessoal, tu vai fechar aqui a sala, vou abrir a próxima, tá ok? Eu mando o link para vocês. Na página que você quis dizer e que a gente deve seguir, que você falou é que todo mundo vai ter a sua reação, mas não vamos entrar em um desequilíbrio mais profundo, porque a gente já tem o conhecimento, é isso que quer dizer, né? Sim, porque viver pela fé é porque, primeiro, você não vive no modo deixa a vida me levar. Você sabe que você tem que se desenvolver em amor e sabedoria. E aí você fica naquela luta. Peraí, eu descobri também que fora da caridade não há salvação. Ou seja, não tem como você avançar na marcha evolutiva sem você desenvolver o sentimento da caridade. Então, você sabendo disso, você começa a prestar mais atenção em tudo que você fala, em tudo que você faz, como você age e reage. Aí você começa, peraí, eu tenho que ser mais bondoso ou bondosa ao falar, ao agir. Eu tenho que compreender mais as imperfeições, porque eu também estou cheio de imperfeição. Não por isso, né? Porque eu podia até ser perfeito, um espírito já mais perfeito, mas ainda assim eu teria que continuar compreendendo as imperfeições. Né? Por exemplo, como é que um professor não vai compreender que um aluno está errando a tabuada? Você já viu algum aluno chegar já sabendo toda a tabuada? Se ele já sabe toda a tabuada, ele passou pelo processo de aprendizado. Alguém ajudou aquela criança a vencer aquela limitação. É nesse sentido. A mesma coisa com relação às nossas potencialidades morais e intelectuais.
nós vamos desenvolvendo aos poucos, em exercícios, em desafios. Né? Conhece alguém que aprendeu a andar de bicicleta sem cair, sem se desequilibrar? Eu não conheço. Não conheço. Todo mundo se desequilibra. Não tem como você aprender a se equilibrar sem se desequilibrar. É impossível. Mas se você vence, se você é persistente, você é resiliente, você continua persistindo. Não, eu vou manter minha boa vontade, ou seja, vou manter minha força de vontade de gerar bons resultados e vou manter a coragem de me desafiar a ser uma pessoa melhor amanhã do que em relação do que eu fui hoje. E aí você começa a viver fiel aos seus conceitos. Você passa a viver com total legitimidade. Eu vou viver coerentemente com relação aos meus valores. Ninguém está pedindo para você viver os valores do Cristo ainda. Está longe. Então vive o pequeno valor que você já detém agora no lar. Alguém foi e derrubou uma vasilha no chão cheia de líquido, sujou o chão todo. A primeira reação de todo mundo é se revoltar. Peraí, mas eu não quero mais ter essa reação. Entornou tudo no chão, olha assim, entendi. Mais um momento para eu aprender a me transformar. Você não está mais preocupado com as funcionalidades da Terra. Você não é matéria. Você está só operando Lego, bloquinhos de matéria para desenvolver o amor e a sabedoria. Você, em essência, quando você se tornar um espírito de luz, você não vai mais manipular nada de matéria. Aliás, mesmo assim que você desencarnar, você não vai mais manipular matéria. Você não tem mais corpo físico. Como é que você vai manipular matéria? Então a gente precisa despertar para isso. Despertar para os valores da alma. Os verdadeiros valores que você leva com você mesmo. Peraí, não é que nesse treinamento eu consegui desenvolver a sabedoria em termos de ser mais paciente, não responder tudo que vem à cabeça. Ah, mas a pessoa está me cobrando por uma resposta rápida. Aí você pede pacientemente, só um minutinho, eu preciso pensar sobre o que você falou. Mas você conseguiu conter uma reação, queria falar uma expressão ofensiva, queria ofender. E você sabe que ofender não gera resultado positivo. Você sabe que não existe encher o coração de boas intenções, né? Bota o dedo do coração, um monte de prego, parafuso, e sai arremessando nas pessoas. Você já descobriu que isso não dá certo. Todas as vezes que você tentou por esse caminho, deu errado. Aí você quer ser fiel, ou seja, você quer ser realmente justa, ou seja, legítima, para com esse valor que você tem agora. Você vai fazer um esforço de não operar mais assim. É isso. Esse é o padrão de viver pela fé. Viver fiel aos seus próprios valores. Então o que ele está querendo dizer com isso? Olha, não importa o nível que você alcançou de compreensão e de entendimento, existe um sentimento que você tem que desenvolver ainda nesses valores que você ainda não desenvolveu porque você não quis exercitar. Na medida que você realmente exercitar, você vai conseguir avançar. Você vai, é igual a bicicleta. Só vive se desequilibrando. E o espírita gosta muito de falar isso também, né? Poxa, mas eu me desequilibro tão fácil. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem que você se desequilibra. Porque no passado, você nem registrava o que era desequilíbrio. Ih, fulano me incomodou. Enforca. Ih, fulano... Ih, corta a cabeça desse daí, esse miserável. A gente tem que entender isso. Faz parte do processo de evolução você se desequilibrar. Aí você começa depois a analisar o desequilíbrio e pensa, puxa vida, eu não precisava ter me desequilibrado por algo tão bobo, tão simples. Aí daqui a pouco você vai começar a observar que a maioria dos nossos equilíbrios, a maioria sim esmagadora, 95%, é com relação a coisas bobas. Nós é que damos valores demais a coisas inúteis. Ah, mas eu quero ter a casa perfeita. Cara, ter a casa perfeita dá um trabalho danado. Ah, mas eu quero ter a parede sem nenhuma mancha. Boa sorte. Porque a tinta foi feita para manchar.
Ele quer vender outra lata. Ele não vai vender uma tinta para você que nunca mancha. É impossível. Ela sempre vai se deteriorar. Fora o seu corpo físico, está sempre nascendo um corpo físico novo a cada ano, né? Depois de um ano, todos os tecidos do seu corpo são novos, né? Da boca se regenera por noite. A cada noite nasce uma pele 100% nova. Depois de um ano, até os tecidos dos ossos são outros. Então, realmente, quando você passa um ano, nada mais do seu corpo físico é igual. É um corpo completamente diferente. Mas, assim, a gente gosta de não acreditar nisso, né? Mas ele está sempre em transformação, sempre se regenerando. Você for lá, deu uma topada, machucou a unha, ficou inchado. Passou 2, 4 dias, tá bom. Ficou bom. Se auto-regenerou. O que você teve que ficar raciocinando? Você teve que ficar se concentrando? Células, por favor, né? Se recolham as posições adequadas, originais. E peraí, será que todas as células estão indo? Ou célula da esquerda, volta para a direita, hein? Ou da direita, volta para... Você não fica se concentrando nisso. Automaticamente está funcionando. Porque você já desenvolveu esses conceitos na sua alma durante milênios. O mesmo vai ser assim com relação ao amor, com relação à sabedoria. Você não vai mais pensar diferentemente. Como hoje em dia nós analisamos a história, né? Já viu o pessoal estudando história do passado, história antiga? Nossa, que guerra horrorosa, super violenta. Aí você pensa assim, caramba, de repente essa pessoa estava reencarnada lá, era o que mais cortava os outros. E agora achou horrível. Antes adorava, agora está achando horrível. Como que é incrível, né? A consciência está sempre em contínua evolução. Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos. A consciência está continuamente em evolução. Ah, mas tal encarnação foi perdida. Ele não avançou moralmente, mas avançou intelectualmente. Ele avançou sim moralmente. Tem várias coisas que ele percebe que não foi muito bem feita, que ele não amou como deveria amar, que ele não retribuiu como ele deveria retribuir. Todo mundo faz esse balanço. É inevitável. Então, sim, viver pela fé é você fazer esse esforço contínuo e continuado em tentar viver os valores que você já reconhece hoje. Não precisa ser os valores supremos, não. Os valores que você já reconhece hoje. Você consegue viver eles 100%? Esse é o grande desafio. É a diferença entre consciência informada, consciência batalhada, porque as pessoas só gostam de falar consciência informada e transformada, né? Como se fosse acender um interruptor de luz. Mas não funciona assim. Então tem consciência informada, consciência trabalhada até a exaustão, e aí sim, consciência transformada. É a nossa marcha evolutiva, né? Então vamos lá. Então, ainda mantendo no capítulo 6, né? Kardec teve que dar atenção e responder a diversos aspectos da sociedade, né? Porque o que acontecia? Kardec publicava, tinha revista espírita para expor para todas as pessoas o raciocínio, o pensamento que estava sendo iniciado, que estava sendo defendido. Então, surgiu na sociedade a seguinte manifestação. Olha, o médium, ou aquele que passou por um processo mediúnico, ele está falando isso tudo, que aconteceu, que não aconteceu, é tudo alucinação. Né? Até hoje em dia, quem já viu algum documentário do chamado experiência pós-morte, né? Todos falam da mesma maneira. Eu me sentia assim, eu me sentia assado, eu achei que estava num corredor, que eu vi uma luz, que não sei o quê. Todos narram exatamente a mesma coisa. Como é que pessoas podem narrar a mesma coisa de uma época que nem sequer existia internet? Então as evidências já foram muito mais do que destacadas. Que o que a pessoa experienciou não foi uma alucinação. E a ideia da alucinação, ela existe, né? Por exemplo, se você tiver uma infecção cerebral, por exemplo, existem algumas doenças, e nós conversamos sobre isso no começo dos outros estudos,
Foi até, a gente conversou também, inclusive no ESD, né, sobre a questão da loucura e obsessão. Por exemplo, se a pessoa teve uma infecção grave no sangue, essa infecção migrou para o cérebro e atuou no fluido que mantém o cérebro numa certa capacidade de processar adequadamente, sim, é possível que você tenha a chamada alucinação física. Pode ocorrer. A pessoa vê imagens que está sendo criada por alterações químicas do comportamento físico do cérebro. Só que isso é um quadro que você consegue diagnosticar. É possível diagnosticar hoje em dia, né, com uma certa facilidade. Naquela época era muito difícil diagnosticar, separar o que é a reação do corpo físico e o que não é a reação do corpo físico. As técnicas evoluíram muito. A ressonância magnética, hoje os eletrodos que você pode monitorar o funcionamento do campo elétrico que o seu cérebro executa, né? Aonde fica mais energizado, menos energizado. Então, hoje em dia, a tecnologia evoluiu muito nesse sentido. Mas nessa época de Kardec, não existia isso. Então, qual era a percepção de quem trabalhava com os aspectos psicológicos e com o aspecto do funcionamento da mente? Se a pessoa está falando de coisas que não fazem parte do cotidiano, é uma alucinação. Daí vem o nome teoria da alucinação. Então Kardec vai discorrer um pouquinho sobre essas teorias que foram usadas, né, para tentar explicar o fenômeno mediunidade. Já que o fenômeno mediunidade sempre ocorreu na humanidade, sempre esteve presente na humanidade, em intensidades e graus diferentes. Então vamos lá, como Kardec trata o assunto. Lúcia, você pode me dar ajuda então, lendo? Ok, então eu leio. Então vamos lá. Teoria da alucinação. Os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível julgam tudo explicar com a palavra alucinação. Toda a gente conhece a definição desta palavra. Ela exprime o erro, a ilusão de uma pessoa que julga ter percepções que realmente não tem. Origina-se do latim alucinare, errar, que vem de ad lucem, não sei se a pronúncia está certa. Mas que saibamos, os sábios ainda não apresentaram a razão fisiológica deste fato. É por isso que Kardec ele comenta sobre a parte fisiológica, tá? É nesse sentido que ele estava conversando inicialmente, mas vamos lá. Não tendo a ótica e a filosofia, ao que parece, mais segredos para eles, como é que ainda não explicaram a natureza e a origem das imagens que se mostram ao espírito em dadas circunstâncias. É justamente isso, né? Não tendo a ótica, não tendo a ótica e a fisiologia, ou seja, não tendo a ótica e a fisiologia, uma forma de formar imagens tão complexas que tem realmente relacionadas às circunstâncias, né? Como é que ele pode sair condenando, dizendo que tudo é a mesma coisa? É nesse sentido que ele está falando, né? Vamos lá. Tudo querem explicar pelas leis da matéria. Seja, forneçam então, com o auxílio dessas leis, uma teoria boa ou má da alucinação. Sempre será uma explicação. Então assim, Kardec ele é muito metódico. Ele sabe separar, distinguir o que é uma tentativa de explicar um fenômeno do que é realmente delinear corretamente o fenômeno. Então ele está falando, olha, você pode criar uma teoria, você cria uma teoria, e assim a ciência até hoje funciona assim, né? Vamos supor, tem um fenômeno que você quer estudar. Sei lá, estou vendo uma constelação muito distante, ficando meio avermelhada.
Quem estuda astronomia sabe disso. Você vê uma constelação, um conjunto de estrelas, uma galáxia muito distante, você vê uma coloração meio avermelhada. Por que isso está acontecendo? Várias teorias surgiram, cada uma mais estapafúrdia que a outra. Até que alguém buscou a teoria de Einstein e fez cálculos do comprimento de onda da luz. Né? A luz visível é uma onda eletromagnética. Se ela é uma onda eletromagnética, ela tem frequência. Se ela tem frequência, ela tem comprimento de onda. Agora, se esse comprimento de onda estivesse alterando, porque o espaço aonde ele está caminhando está se alterando. Não está se alterando o tempo, mas está se alterando o espaço. Então, toda luz que passa por um grande campo gravitacional, onde há uma distorção de espaço muito grande, ocorre o chamado redshift, né? Que é o deslocamento da frequência da luz para o vermelho. Então ele vê uma coloração mais avermelhada, porque aquela luz ela foi atrasada em espaço. Quando ela foi atrasada, ela tem esse deslocamento de frequência. Tá, mas ainda continua sendo uma teoria. E você consegue fazer a explicação dessa teoria. Agora, isso não quer dizer que é uma verdade universal. Isso não quer dizer que seja uma verdade universal. Pode ter outros fenômenos ocorrendo no trajeto da luz, já que ele está viajando bilhões e bilhões de quilômetros. Mas é uma das teorias vigentes, que consegue ter consistência. Consegue ter consistência. Então, olha só o problema. O problema de você criar teoria é você criar, por exemplo, é igual a matemática, eu acho que a maioria não sabe disso, né? Grandes problemas matemáticos, né? Por exemplo, você vê a previsão do tempo. Ah, vai chover, não vai chover. O que a maioria não sabe é que a previsão do tempo de maior data, de longos dias, né? 3, 4, 5 dias, são modelos matemáticos. Você vai dizer como que a atmosfera vai funcionar, como que regiões de mais baixa pressão vão se tornar de alta pressão. Você tenta imaginar como, através de modelos matemáticos. E nesses modelos matemáticos você cria algumas teorias. Você não sabe como funciona. Eu sei que é chato falar isso, mas é a mais pura verdade. Então, quais são as teorias que você cria? Ah, você sabe que o ar quente quer se juntar com o ar frio e entrar em equilíbrio, chamado convecção natural. Você sabe, né? Você também faz isso com líquido, né? Você bota a água para ferver, mas você botou fogo só embaixo. Mas logo a água começa a se homogeneizar e fica tudo na mesma temperatura. Ocorre um fenômeno. Você pode até botar um pouquinho de tinta assim no cantinho e aquece só um lado. Você vai ver o líquido começar a se mexer. Aquele volume de líquido começa a se mexer por um fenômeno, por uma lei natural, chamada de convecção natural. Sempre que tem um gradiente de temperatura, ele quer entrar em equilíbrio. Tudo quer entrar em equilíbrio. É uma lei, né? É uma das leis da termodinâmica, onde tudo quer entrar em equilíbrio. Então você usa algumas leis gerais para tentar entender fenômenos muito complexos, que você sabe que não vai desenvolver, não vai se separar dessas leis. Então é assim que hoje funciona o raciocínio da matéria. Agora, e aquelas leis que você não conhece ainda? Aquelas leis que você não conhece ainda. É o desespero. Por exemplo, vou dar um exemplo material. O Sol, quando ele solta aquela explosão, ele solta um halo também, complexo, magnético, cheio de coisas esquisitas. E olha só que incrível. O halo tem uma temperatura superior à temperatura da superfície do Sol. Aí você fala, peraí, isso é um absurdo. Né? Toda parte que não tem luz está a menos 256 graus Celsius, menos 253 graus Celsius, ponto 15. 253 graus Celsius, que é o zero absoluto, zero Kelvin. Né? Então ele está sempre perdendo calor. É lógico que o ponto mais quente é na superfície do Sol. Pois é, mas não é. Ele contraria essa lei daqui da matéria. Existe uma outra lei acontecendo lá, física, que ninguém conseguiu descobrir ainda qual é. Mas está lá acontecendo, entendeu? Então é isso que ele está querendo falar. Olha, tudo que vocês querem explicar
pelas leis que você conhece agora da matéria. Né? Ele está falando assim, tá bom, então vamos fazer assim, que seja. Então explique pelas leis da matéria. Forneça então, com o auxílio dessas leis, uma teoria, boa ou má. Gera uma teoria, da alucinação. Sempre será uma explicação. Você sempre vai alcançar uma explicação. Então, igual a previsão da atmosfera. Você sempre vai ter uma previsão. Mas a previsão errou. Disse que ia chover e não choveu. A previsão errou. Acontece, ela erra. Aí quando tu vai ver, a eficácia é de 60%. Mas é baseado em várias leis da matéria. Como é que ela pode errar tão feio? A matéria é muito complexa, né? É isso que ele está falando. Você fica criando teoria. Pega essa teoria, então, e vê se ela é congruente, né? Principalmente com o máximo do fenômeno. E o que você vai descobrir é que não é, né? Acho que podemos ir para o 112. Ele é longo, hein? Ele é bem longo. Podemos parar aqui no 112? Eu não tô com voz, eu não vou conseguir. Ok. Eu não vou, melhor. a minha voz Legal. não vai conseguir chegar até lá. Não, tá tranquilo. Isso porque eu tô melhor hoje, hein? Ontem eu tava sem voz nenhuma. Paramos aqui então. Paramos no 112. Mas só para entender isso, como que Kardec é difícil conversar com ele. Não é porque você deu uma explicação e você achou um resultado dessa explicação que naturalmente ele já é uma explicação absoluta do fenômeno. Pode ter pessoas tendo alucinações? Pode. Que não foram diagnosticadas com algum problema físico no cérebro, algum desequilíbrio que está gerando alucinação. Agora, você pegar esse exemplo, esse percentual ínfimo, e dizer que ele explica todo o fenômeno da mediunidade, só porque você viu um fenômeno de alucinação, é ingenuidade. Então ele pega e fala, olha, cria teoria, pega essa base e olha todos os exemplos. Começa a olhar todos os exemplos. É isso que Kardec sempre convidava as pessoas. Cara, Aí, Sim. eu vou deixar uma pergunta, não é pra... você pode deixar para responder na próxima. Então, aqueles cultos com cogumelos, que tem até uma religião lá na Amazônia, alguma coisa assim, que usa chá de cogumelo, aquilo ali não é uma manifestação mediúnica, é uma alucinação? Então, pode estar ocorrendo ambos. Como é que você vai dizer que não pode estar ocorrendo ambos? Pode estar ocorrendo. Mas assim, nós hoje sabemos, necessariamente com Kardec, que você não precisa estar com o cérebro alucinado para conseguir, né, ocorrer o fenômeno da mediunidade. Da mesma maneira que, por exemplo, vamos supor que você seja uma cientista e queira achar a cura de uma doença. Aí o que você faz? Você começa a orar profundamente a Deus. Senhor, por favor, que eu descubra essa cura. Eu quero tanto descobrir essa cura. Me dá uma colinha aí, Senhor. Pede para alguns espíritos superiores mesmo me dizer como é que faz. Eu vou cair na gargalhada, né? Não existe isso. Não existe isso. É igual chegar para você e falar assim, explica ali para o índio o que é energia elétrica. Aí você vai chegar... Você não tem nem como explicar para o índio o que é energia. Quem dirá elétrica. Ele não vai conseguir entender. Alguém que nunca viu nada da cidade, nunca viu uma luz artificial, nunca viu nada. Não vai conseguir entender. Da mesma maneira, quem nunca viu a luz, né, artificial de uma lâmpada, e você dizer que não, é por um fio elétrico, que tem uma diferença de potencial, e aí você consegue, por oscilações do campo eletromagnético do cabo, conduzir energia. Você não vai conseguir entender. Você sabia que todas as pessoas das escolas são ensinadas erradamente como que a energia flui num cabo elétrico? Sabe por que mentiram para todo mundo? Como é que vocês aprenderam na escola? Vocês aprenderam que tem uma coisinha chamada elétrons que ele sai correndo dentro do cabo. Mas só que se tiver elétrons correndo dentro do cabo, você está destruindo a matéria. Não existe elétrons correndo do cabo. Isso é uma mentira que conta até hoje nos livros de ciência.
de crianças até o segundo grau. A pessoa sai do segundo grau sem saber como funciona realmente a energia fluindo dentro de um cabo elétrico. É incrível, né? A maioria não sabe até hoje. Pode pesquisar isso no YouTube. Como flui energia elétrica num cabo. Pode procurar lá, você vai ver a animação. É uma oscilação do campo eletromagnético, que é gerado em torno do cabo. Não tem nada a ver com o elétron viajando dentro do cabo. Mas por que hoje, até hoje, conta mentira para as pessoas? Por que até hoje os professores de ciência contam essa mentira para os alunos? Porque é o jeito mais fácil deles entenderem. E desse jeito funciona. Eles vão entendendo assim errado e está tudo bem. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Como é que você vai explicar algo extremamente complexo? Como é que você quer obter um fenômeno mediúnico, de uma comunicação mediúnica, que vai auxiliar, transformar a humanidade, se você não está estudando para transformar a humanidade? Se você não está se dedicando àquela ciência que você tem tanto, que quer tanto contribuir nela. Não tem como vir inspiração quem não está estudando. Não, peraí, vou esperar vir uma inspiração sobre energia nuclear, sabe? Sobre a fusão a frio. Eu estou aqui pensando sobre isso, bem que eu podia inventar uma fusão a frio. Aí você pergunta, meu amigo, você já estudou alguma coisa sobre fusão nuclear? Não. Você já estudou a teoria do átomo? Não. Você já estudou sobre choque de massas, de núcleos de átomos? O que acontece? Não. Como é que você pode querer aguardar uma inspiração para gerar alguma coisa que você nunca estudou? Você não vai entender. Não tem como compreender. É como se estivesse falando outra língua. Nem os princípios básicos do que já existe na Terra você está entendendo. Como é que você vai conseguir absorver algo mais sofisticado? Você tem que estar naquela marcha de estudar. Aí, de repente, surge uma inspiração. Foi assim com todos os campos da ciência. Só estudar a história da tecnologia. Você acha incrível. Se é a descoberta do raio-x, você fica, cara, não é possível, cara, que os caras descobriram o raio-x assim. Você fala assim, pô, foi quase que sorte. Tinha um raio, estava acontecendo alguma interação no tubo de Crookes. Começou tudo com o tubo de Crookes, né? Um catodo, anodo, num tubo em vácuo. E alguma coisa saía do catodo e ia para o anodo. A tal ponto de se chocar elétrons. Eu cheguei uma vez a preparar um vídeo sobre isso. Agora, deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. De onde surgiu isso? Como é que o cara teve essa ideia? Aí o cara chegou e teve a seguinte ideia. Pô, deixa eu botar uma caixa em volta para ver se sai alguma coisa através dessa caixa. E por coincidência, ele esqueceu um filme fotográfico embaixo da caixa por um acidente. Você vê como surgiu o raio-x. E aí ele viu depois que o filme fotográfico estava cheio de pontinho. Falei, que troço é esse? Que atravessou a caixa. Aí ele começou a trocar. Deixa eu botar... agora não vai atravessar nada. Eu vou botar aço. Atravessou. Eu vou colocar perna de carneiro. Atravessou. Que doideira é essa, né? Que negócio é esse que está conseguindo atravessar? Poxa, não estou achando aqui. Deixa eu ver se está nessa pasta aqui. Só um minutinho. Então a gente começa a ficar surpreendido como tudo acontece. Mas quantas horas o cara ficou trancado num laboratório tentando entender como aquilo funciona? Ele ficou, às vezes, décadas fazendo isso. Décadas sem desistir, se esforçando, achando que ele tinha que contribuir para essa área, que alguma coisa ele ia acabar descobrindo. Não foi ninguém que obrigou ele. Mas ele fazia isso por dinheiro. Mas tem um monte de gente que faz hoje por dinheiro, mas faz de má vontade. Isso não quer dizer nada. Então, onde eu estou querendo chegar com isso? Você quer ter, né, uma mensagem muito inspiradora, maravilhosa. Cara, mas você busca todos os dias mensagens maravilhosas? Isso é importante para você? Você vive nessa busca? Não? Então por que você está esperando que vai vir numa mesa mediúnica uma mensagem maravilhosa?
Você não busca as mensagens maravilhosas que já estão presentes na Terra. Você quer falar para todo mundo que foi um receptáculo de mensagem maravilhosa. É mais um princípio de orgulho e vaidade do que realmente de propagação daquela informação, né? É mais ou menos nesse sentido. Eu não estou achando que os vídeos, eu tinha separado uns vídeos sobre essa parte mais de pesquisa e tal, de entender um pouco mais alguns princípios mais básicos. Eu não sei onde eu botei. Poxa vida. Roseli, boa Enfim, noite. fica para a próxima. Mais tarde você coloca lá no grupo, se você não estiver conseguindo encontrar. Pois é, mas eu não poderia colocar no grupo sem explicar. Porque, Tá. entendeu? Na verdade, isso tem a ver com todo o início, né, dos livros ligados à mediunidade e até mesmo outros livros de André Luiz. Ele começa falando muito da parte científica. Né? Então ele fala sobre os raios catódicos, né? Mentes, raios, pensamentos. Quem já leu o prefácio de algum desses livros, né? Você vai observar que ele começa falando de vários aspectos, né? Aí ele falou sobre isso, falou sobre aquilo outro. Eu separei vídeos sobre cada coisa que ele falou. Eu não sei onde eu botei aqui. Cada coisa, para depois fazer um estudo com vocês, só para todo mundo ter consciência do que ele estava falando. Eu não sei onde eu guardei essa pasta. Eu tinha separado vários vídeos desses. Bem, depois eu vou achar. De algum jeito aqui eu vou achar. Que estranho. Mediunidade, fé... Não. Poxa. Antigo. É para você economizar a voz. Enfim, é maravilhoso você ver o fenômeno acontecendo, né? Enfim, mas depois eu vou achar e aí eu compartilho, a gente faz um estudo, eu coloco para explicar isso em detalhes. Então, como é que você quer receber uma grande comunicação mediúnica se você não está, né? Várias pessoas assim, mas e Chico Xavier? Cara, a maioria não conhece a história de Chico. Chico passou por várias outras encarnações com mediunidade extremamente sofredora, em processos extremamente complexos. Chico reencarnou, a história dele vem lá de Espanha, lá da organização espanhola. Né? Bem, quem quiser depois tiver curiosidade, a gente busca para apresentar as referências. Então, Chico passou por situações muito difíceis. E era uma luta para ele cotidiano lidar com a mediunidade. Como é para a maioria, que tem mediunidade aflorada, uma mediunidade ostensiva, onde a pessoa consegue ostentar vários aspectos da mediunidade. Não é ostentação no sentido depreciativo, tá? É de fácil percepção. Então é isso, a mediunidade ela é trabalhada continuamente. Né? É por isso que eu gosto daquela frase de Eurípides Barçanufo. As pessoas queriam, quem quer ser médium de cura? Turma de 60 alunos, todo mundo, eu. Porque todo mundo quer fazer cura milagrosa, né? Encostasse a mão e falar as palavras mágicas e pluft, tá curado. Ou seja, qual foi o seu esforço? Nenhum. Quem não quer? Aliás, a nossa consciência persegue, isso é importante pra gente, tá? A nossa consciência persegue tudo que não tem esforço. Já perceberam isso? Vai ter muito esforço, a gente foge. Vai ser muito difícil, a gente foge. A gente tem que perceber isso em nós. Entender que é uma limitação, é um limitador de todos nós. Então o que Eurípides Barçanufo fazia? O treinamento começa na próxima sala. Aí a próxima sala era uma enfermaria, com um monte de pessoas. Aqui é a região de faz curativo. Aí pessoas com erisipela, com um monte de perna cheia de micro-organismos. Você tem que fazer raspagem, tirar pus, não sei o quê. Aí todo mundo não entendia, se fosse médium, curador. Falei, mas se você não tiver coragem e boa vontade para limpar e cuidar de feridas de corpo físico, por que você acha que você vai conseguir fazer automaticamente? Através somente pela consciência. Você tem que manter o seu padrão vibratório. Então ele dava aulas e cursos especificamente em relação a isso.
Ele montou uma escola para isso. Isso que é de muito admirável da parte dele. Claro que em menos de uma semana a turma estava vazia. Ficava 2 de 60. Quem vai querer ficar limpando, cuidando de enfermo na situação mais pesada? Todo mundo quer ser médico. Você vai lá, olha de longe, prescreve e manda auxiliar de enfermagem e enfermeiro cuidar. Médico não mete a mão em paciente, nem de perto, né? E quando é cirurgião, ele só vai lá, faz só os cortes necessários, outra pessoa que fecha. Ele vai gastar um tempo dele precioso em fechar, e mesmo assim ele chega num lugar, tá tudo aparamentado. Não parece nem um ser humano. Parece um bloquinho de sabão que tem um furinho onde você vai fazer manipulações. Então é complicado, né? Nós estamos sempre fugindo de certos aspectos que nós não podemos fugir mais. Temos que nos esforçar em doar o melhor de cada um de nós o tempo todo. Então, a mediunidade é isso. Ah, eu queria tanto receber uma poesia. Já vi médium falando isso, né? Ah, eu queria tanto receber uma poesia tão bela quanto fulano recebeu. Eu falei, mas você gosta de poesia? Não. Você lê poesia? Não. Você admira alguém que... Não. Por que você quer receber a poesia como comunicação? É engraçado isso. A pessoa quer viver a experiência do outro. Ela não está preocupada com a mediunidade em si. Está preocupada de viver a experiência que o outro viveu. É uma coisa muito, muito alucinada. A gente não percebe. A gente até afirma. Se você pergunta para a pessoa fala claramente. Não gosto de poesia não. Mas eu queria muito receber uma poesia. Você fica, ué, não entendi. Que às vezes em exercícios de reunião mediúnica, né, surgem muitos exercícios, onde às vezes a pessoa vai falar desabafos, o espírito está desabafando, como se fosse, querido diário, eu estou muito chateado, estou zangado, estou isso. E é um processo de comunicação e necessário para aquele irmão. Da mesma maneira que várias pessoas encarnadas utilizam o diário, né, para ter uma comunicação por escrito. Não quer dizer que ele não vai desencarnar e não vai querer fazer o mesmo. Mas essa não é importante, não. Ficar ouvindo desabafo não é importante, não. Eu quero só mensagem profunda e com rima rica e altamente sofisticada. Aí você fica... Que doideira. A pessoa não gosta de poesia, por que quer se meter nisso, né? É muito engraçado. Mas aí são os aspectos da mediunidade que a gente ainda não entendeu. Nós atraímos o que a gente gosta, o que a gente quer contribuir, onde nós queremos servir, né? Então, à medida que a nossa consciência vai evoluindo por amar e servir, você não se importa mais como está sendo o ato de servir. Você quer servir cada vez melhor. Você quer que a comunicação, seja ela qual for, seja mais caritativa, mais envolvente, que abrace, que envolva, que seja realmente renovadora para aquela consciência. E o médium, ele vai para a reunião com essa consciência, cada vez mais evoluída, mais desperta com relação ao amor que deve abraçar o outro companheiro da criação, né, da criação divina. Gente, é isso aí. Eu peço desculpa pela minha voz, está quase aqui no fim. Mas eu aguentei. Eu não sei como, mas eu aguentei. E é isso. Vamos fazer a prece de encerramento. Ana, faz pra gente, Ana, a prece de encerramento? Paz. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, esse momento de estarmos aqui reunidos em torno da obra, da doutrina espírita, da mediunidade, que possamos, Senhor, cada vez mais nos empenharmos e nos esforçarmos para compreender e colocar em prática, Senhor, todos esses ensinamentos. Agradecemos a oportunidade hoje e sempre. Muito obrigada. Com esta prece, Senhor, pedimos para darmos por encerrada a reunião da noite de hoje, na tua paz e na harmonia. Que assim seja.